vai fazer um procedimento no consultório? Vai. O dentista vai fazer um procedimento no consultório, seja lá o que for, uma extração de dente. Faz um TCLE, explica certinho para o paciente dele quais são as consequências que pode acontecer com aquele procedimento, deixa bem claro que a obrigação dele é de meio, não é de fim, colhe a assinatura e guarda. Porque aquilo é um documento que mostra que o profissional teve o cuidado necessário para mostrar para o paciente dele orientar, quais eram os riscos que ele corria naquele determinado procedimento. Ô, Pi, deixa eu fazer um paralelo aqui. A bula do remédio, por exemplo, não tem toda aquela descrição que fala, ó, dor de cabeça, você pode ter dor de cabeça, você pode ter náusea, você pode ter isso, você pode ter desmaio, você pode ter não sei o quê, pode ter não sei o quê. Porque, se você for tomar um dipirona, por exemplo, se você ler a bula, você não toma. Mas já essa parte já é o esclarecimento necessário. É isso paralelo que eu quero fazer. Exatamente, assim, para que depois aquele usuário daquele medicamento não se volte contra o laboratório. Exato. O laboratório vai dizer, olha, tá lá. Aqui a gente segue tudo. E a gente vai fazer com você o que a gente faz com todo mundo. Porém, porque eles vão... A bula dá os efeitos e os efeitos colaterais, né? O remédio vai combater isso, mas pode te causar isso, exato, isso. O TCLE é mais ou menos isso. Olha, o seu procedimento é assim. O resultado final é esse, porém... Porém, você tem que ficar ciente que pode acontecer isso, pode acontecer isso, pode acontecer isso, né? Então... Você pode morrer. Que é tranquilo, normal, invasivo, é um procedimento invasivo, por menor que seja. As pessoas confundem muito. Qualquer coisa que acontece, por isso que tem esse caminhão, essa enxurrada de processo principalmente contra médico. Porque qualquer coisa que acontece, as pessoas já falam, isso é erro médico. Não é, tem duas hipóteses de erro médico, né? Ou ele agiu por imprudência, imperícia, né? Ou negligência, né? Ou negligência. Ou uma outra hipótese de erro médico é realmente adotar um protocolo diferente daquilo que é pré-estabelecido, a literatura, sim, que o CFM indica. Se ele fez tudo de maneira adequada e porventura o paciente veio a óbito, por exemplo, isso não quer dizer que houve um erro médico. Isso quer dizer que o paciente teve alguma intercorrência nesse procedimento que levou esse paciente a óbito. Por isso que eu digo, a obrigação do médico ela é de meio, ela não é de fim. O médico não pode garantir o resultado daquele procedimento. E aí as pessoas confundem muito isso, entendeu? As pessoas acham que não deu certo o procedimento. É porque o erro médico. Mas nem sempre a falha do procedimento é consequência de um erro médico. É muito longo, né, o caminho para falar assim, iniciou-se o procedimento e aconteceu um erro, né? Exatamente, é muito longo, né? Não dá para... Exatamente. Agora, óbvio, a pessoa, médico ou qualquer outro profissional, esqueceu lá uma pinça cirúrgica, aí, né, tá escancarado, fica bem caracterizado. Mas eu tenho alguns processos no meu escritório, mais de uma dezena de processos no meu escritório. Até hoje, graças a Deus, nós tivemos êxito em todos. Porque a documentação estava tudo em ordem, porque a gente já orienta os clientes para fazer a documentação daquele tipo. E segundo, porque não houve, nesses contratempos, nenhum tipo de erro médico, né? Então, isso tem que ficar muito evidente também, porque a gente vê muito pessoas reclamarem. Eu tive um caso no meu escritório, que a pessoa era um dentista, a pessoa fez um implante dentário, depois ela não gostou do sorriso. Mas o dentista, né? Ela escolheu o implante, ela escolheu a cor do implante, ela
procedimento foi feito, correu tudo bem, e depois ela não ficou feliz com o sorriso. E aí resolveu processar o dentista porque o sorriso dela não estava da maneira que ela queria. Cara, é difícil, né? Complicado, né? Aí é complicado. Você não pode dizer que isso foi um erro do profissional. Cara, não dá, né? Você faz tanta coisa aqui. Às vezes você vai cortar um cabelo, cara. Você fala assim, ó, eu quero que corta assim. Aí o cara corta do jeito que você falou. Só que no final você olha e você fala assim, não, mas não... Eu não tô tirando por mim porque eu não tenho cabelo mais, né? Mas assim, quem tem, eu já vi. Quando eu tinha também, eu lembro que eu falava assim, não tá saindo do jeito que eu quero, mas aí beleza. Aí no final eu falava assim, não saiu do jeito que eu queria. Exatamente. Mas aí imagina numa situação dessa aí, entendeu? né? Então a gente vê. Eu já vi fisioterapeuta sofrer porque a pessoa chegou com dor nas costas e saiu e a dor não passou. Mas cara, o fisioterapeuta fez os procedimentos adequados. Cada ser humano, né, a fisiologia de cada um responde de uma maneira o tratamento, né? Então, são esses assuntos que nós vamos levar para o evento do dia 14. Você acha que antes de procurar essa especialização aí na parte do direito médico, de direito médico, é isso? Você tinha uma outra visão no sentido de que os profissionais da medicina, eles eram mais esclarecidos com relação ao jurídico ou não? Não, assim, a minha proximidade com os médicos é grande por conta do meu pai. Sim, né? Então, sim. assim, comecei a advogar já tendo essa proximidade, né? E a gente percebe que, por mais esclarecido que os médicos são, que os profissionais da saúde em geral são, é aquele ditado, cada macaco no seu galho. Exato. Né? Eu não vou sentar com o médico e falar de procedimento cirúrgico. Não dá. Não vou conseguir. E o médico também não vai sentar com você. Não vai falar qual é o documento mais adequado. Ele até sabe, por exemplo, que ele tem que pôr um termo lá de consentimento, mas como é confeccionado esse termo? Exato. O que precisa constar? A estrutura, né? O que estrutura do documento. Constar nesse termo, né? Quais são as garantias que ele precisa ter? Com base em nesse quê? termo? E não é só o termo é um dos documentos, né? O prontuário precisa ser preenchido num procedimento cirúrgico, por exemplo, o prontuário precisa ser preenchido diariamente. Qualquer intercorrência que aconteça com o paciente precisa constar no prontuário. Tem que estar lá. Se não tiver lá e tiver algum problema judicial, esse profissional terá problemas. Porque o prontuário conta aquela, aspas, vida do procedimento, entendeu? Sim. Do começo ao fim do procedimento. Então, o prontuário é importantíssimo. E o que eu tento falar para os meus clientes e para os meus amigos que são profissionais da saúde, que não é só o prontuário hospitalar. Precisa ter o prontuário clínico também. Precisa ter o prontuário clínico. No consultório, o médico atendeu hoje o paciente, ele tem que constar lá, atendeu que o paciente tinha isso, tinha aquilo, ele receitou tal coisa, tal. Se o paciente tiver que voltar, ele vai continuar. Vou dar um exemplo no caso do ginecologista, que é a especialidade do meu pai, um pré-natal, precisa ter esse prontuário, porque isso conta a história do paciente na relação com o profissional. E isso ajuda muito em qualquer defesa judicial. É importantíssimo, né? Porque isso a gente não se liga, né? Muitas vezes, a gente que eu falo, um afegão médio ali, quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que eu penso, mas estava bem, entrou bem. Exatamente. Entrou bem, como é que agora andando tá? Exato, saiu desse jeito aí. Exatamente.